aqui fica difícil, né, Gutierrez? Aí me ajude, né? Aí tem que ajudar o diretor de imagem, né? Porque senão, aí o negócio não dá certo. Pronto, agora sim, vai dar certo. Vamos colocar a Fernanda Alves para falar aqui com a gente, trazendo as informações do Fortaleza. E aí, Fernanda? Fernanda Alves. Oi, André, e para todo mundo que acompanha o Jogada Segundo Tempo desta terça-feira, vamos trazer detalhes sobre o ataque tricolor. O Fortaleza, na Série A do Cearense, marcou 8 gols até aqui, sendo distribuídos da seguinte forma: 3 de Adam Bareiro, sendo 2 por pênaltis, 2 gols de Pochettino, 1 gol de Kaique e o outro gol do Rodrigo, e o 8º gol do Fortaleza foi contra. No jogo contra o Quixadá, o zagueiro da equipe lá do Quixinha, o Rafael, foi quem converteu ali, acabou fazendo gol contra e deu a favorável ao tricolor de aço. Nesse balanço dos gols de Fortaleza, tirando esse contra e os 2 de pênaltis, apenas 5 em jogadas elaboradas. Além disso, nas assistências, apenas Mailton e Rosseto foram os garçons da equipe do tricolor de aço até aqui, mostrando que em 6 jogos, a equipe não conseguiu construir jogadas mais elaboradas e falta efetividade no gol tricolor. Isso porque são 2 empates até aqui. Um deles teve gol, que foi no último contra o Iguatu, e o primeiro jogo contra o Ferroviário sem gols. Em outro momento, o Fortaleza só conseguiu um grande placar, que foi contra o Quixadá por 4-0. Depois vieram placares mais magros contra o Maracanã 1-0 e os 2 últimos jogos contra o Floresta e Iguatu com gols marcados apenas por pênaltis. E aí a gente fica naquela dúvida de como é que o Carpini pode mudar esse cenário. Falta chegar peças, a gente sabe dessa importância que precisa o elenco. Vitinho já chegou ao Fortaleza, já está aqui na capital cearense. Deve ser em breve oficializado e apresentado à imprensa, mas ainda precisa vir mais um ponta-direita e outro ponta-esquerda, além de um centroavante, para organizar esse setor do ataque do Fortaleza e ter mais opções para que Carpini possa fazer as modificações necessárias, pensando nos próximos jogos. E aí, torcedor, a gente traz esse ponto importante, principalmente para que na perspectiva do treinador, ele perceba onde precisa também reorganizar o elenco, pensando nesses pontos. Tem o Mailton, que é muito forte ofensivamente, apesar de ser lateral direito. Como é que ele pode auxiliar nesse processo? Inclusive, as jogadas que estão sendo construídas pelo Fortaleza, mesmo em número menor, são feitas pelo lateral direito. Eu ainda volto aqui no Jogada Segundo Tempo, André, para trazer mais algumas informações sobre o Fortaleza, principalmente sobre os desfalques. Quem são os atletas que podem estar de fora do Clássico até o próximo domingo? Fernanda, daqui a pouco você volta para trazer mais detalhes e esses possíveis desfalques que o Fortaleza vai ter para o Clássico Rei do próximo domingo. Inclusive sobre esse assunto aí que a Fernanda falou agora, sobre essa questão do ataque, o Carpini comentou sobre isso também na última entrevista coletiva. Vamos ver o que disse o treinador. Ele está muito incomodado com a fase, e é uma fase, é um momento, vai passar, não é para sempre. Ele já teve bons momentos e agora atravessa uma dificuldade, a gente precisa dar a mão para ele, dar apoio e ajudar ele a passar por esse momento ruim juntos, não tem outra alternativa. E ele está ciente disso, não tem deixado de trabalhar, de tentar, e as coisas vão melhorar. Vai acontecer, vai encaixar, ele é um jogador que tem uma característica muito interessante e vai ser muito importante a nossa temporada. Em relação ao volume dos lados, quando você não tem um lateral de ofício, você espera que a bola chegue no Moisés e que ele resolva todo o tempo. E aí isso também pode prejudicar um pouco o Moisés, porque do outro lado, quando ela chega do lado, você tem uma triangulação, você tem ultrapassagem dos corredores com os laterais, você tem um volante que vem flutuar por dentro. Ali a gente não tem, é o Crispim, que é um cara que faz a função, mas não é lateral. Não vai ter dobra dos lados, não tem profundidade, e a gente espera que o Moisés resolva sozinho todas as situações. O Carpini, ele defende o Moisés, mas ao mesmo tempo, Breno WB, ele fala que, ele acabou de dizer, o Crispim faz ali a ala, mas não é a dele, e ele não faz jogada de profundidade, então o Moisés fica meio sozinho por ali. O Crispim já estava bem acostumado a jogar ali como ala pelo lado esquerdo. Fazia tempo que ele não disputava nessa função, porque quando ele voltou com o Vojvoda, ele jogou mais como meia, né? E também com os outros treinadores do ano passado. Mas ele sabe, porque ele fez isso durante o ano de 21. 21, né? Durante o ano de 21, ele fez isso durante um ano todo, então ele sabe fazer, mas de fato ele vinha jogando como meia. Agora, sobre isso do Moisés que ele falou, a gente consegue escutar nas transmissões o tempo inteiro ele gritando: Moisés, passa, Moisés, aproxima. Ele chama muita atenção do Moisés, porque de fato eu percebo que o Moisés, ele
não está conseguindo se encontrar, especialmente naquela jogada que é a que ele gosta, de receber a bola e tentar partir naquele 1 contra 1. E quando está tentando esse 1 contra 1, não está conseguindo ter vantagem. E é natural que ele fale que o Moisés está incomodado, porque o Moisés não faz um gol há mais de 330 dias, são 335 dias sem marcar. Óbvio, tem os 6 meses que ele ficou fora. Mas para um jogador atacante, um jogador como o Moisés, que durante muito tempo foi o principal atacante do Fortaleza, é claro que é incômodo, tanto tempo sem balançar a rede. E por conta desse incômodo, muitas vezes ele toma decisões erradas, porque ele quer concluir, ele quer marcar logo, Ansioso, e isso assim. faz ele ficar muito ansioso na hora de finalizar. A gente já viu o Moisés ter chance de marcar, desde que ele voltou para cá, algumas chances até claríssimas que ele perdeu. E isso tem a ver com ele estar muito ansioso para voltar a balançar as redes. E é ruim, porque se você não tem no Moisés um cara que seja essa válvula de escape, um cara que seja aquela figura para fazer os gols, já é um desperdício grande, porque com as saídas que nós tivemos no Fortaleza, saídas importantes no ataque, o Moisés era uma esperança de gols, que até aqui não tem se concretizado. E o detalhe, WB, é que depois da lesão, o Moisés ele não voltou a ser nem sombra do que ele era. Primeiro, que era um jogador protagonista, super importante, cara de velocidade, de válvula de escape, drible, de ataque ao espaço, que fazia gols e que criava oportunidades também para os companheiros. E não tem sido nem sombra desse jogador, como o Breno disse. Ele às vezes ele mostra até uma ansiedade para tentar resolver o lance, acaba se precipitando, não toma a melhor decisão. É incrível o que aconteceu com o Moisés depois dessa lesão, daquele maldito empurrão do Davidson nele, viu? É verdade. E o próprio jogador reconhece que não está legal, que não está Ele jogando sabe bem. isso. Mas tem um aspecto aí importante que o Carpini citou. Você não pode dar a bola no Moisés e esperar que em todas as oportunidades ele pegue, como disse o Carpini, um lateral de ofício, um marcador ou até uma dobra de marcação e ele resolva todas as investidas pelo lado esquerdo. Isso não existe. E muitas vezes os individualistas, eles pecam pelo excesso. Uma jogada que pede uma troca de passe, ele quer individualizar. Uma jogada que pede uma tabela, ele quer individualizar. E tem muito jogador aqui, muitos exemplos de jogadores dessa natureza, que se cedem. Ora, se você tem um jogador que não atravessa o seu melhor período, tem uma coisa chamada combinação com o ala, ou o antigo lateral, como queira. Afirmar que o jogador Crispim não conhece o ofício pelo lado esquerdo, eu acho que ele não acompanhou o Crispim no tempo aqui do Vojvoda, em que ele era peça fundamental. O Crispim, naquele tempo, era peça fundamental. A sua movimentação pela esquerda, infiltrando-se como meia, indo para tudo que era lugar na hora que o time atacava, foi fundamental. E outra coisa, ele não incomodava, não atrapalhava quem jogava por aquele lado. O que está faltando pelo lado esquerdo do Fortaleza é combinação. É uma combinação. O ala tem que ir, um meia tem que ir. Eu até escrevi hoje a respeito de jogo posicional, sabe? Você gosta. O jogo posicional, muita gente entende que é um engessamento de jogadores em posições. Já se pensou assim, não é mais. Mas tem que flutuar, tem que trocar de posição. O entendimento pelos lados, ele é fundamental. Principalmente para o Moisés. Ora, se ele não tem capacidade da jogada de ruptura em todas as vezes, ele tem que combinar com a passagem do lateral, vai ter que se dar. Ou aberto pela esquerda, ou o ala entrando como meia e ele abrindo como ponta. Aí fica na base de 2 contra 2. Não pode ser o Moisés contra uma dobra de marcação o tempo todo. Rapaz, esse assunto é tão simples, eu considero. Achar que não, que tá, a coisa está perdida, a caçada foi jogada para o mato, não. Eu acho que o Moisés, o que ele tem que dividir é a sua tarefa pelo lado esquerdo. Tem que haver uma combinação e aí o treinador, ele ganha para isso. Para encontrar Ele soluções. ganha para encontrar solução. Entendeu? Há um receio ainda do Crispim se projetar? Pode haver. Ele tem que ser mais decidido. Faz uma compensação, faz uma triangulação pelo lado esquerdo. Jogo posicional é isso. O Moisés não pode ser a única solução. Ele não pode ser a única via, entendeu? Para que a jogada exista. O que é que acontece com o Fernandinho do Ceará? A mesma coisa. Está precisando com quem ele dialogar.
para sair daquela marcação. Que ele domina, tem 2 pela frente, ele vai passar por dentro de 2? Não vai. E o futebol é exatamente isso. Claro, tem a individualidade. A individualidade é para desmontar esquema fechado, mas o coletivo, ele se faz obrigatório nessa hora da ultrapassagem. Essa é a diferença. O Fernandinho não tá bem, mas você tem o Pedro Henrique que tá numa fase legal, você tem o Matheus Araújo, tem outros jogadores que estão conseguindo. No Fortaleza, Vina jogou bem contra o Vina, no Fortaleza, se você tira o Barreiro que tá fazendo os gols e tem 2 gols de pênalti também, e também é um mérito cobrar pênalti, não acho que isso é descartável não, mas assim, se você tira o Barreiro, no ataque do Fortaleza tá precisando mais gente pra suprir esse momento que o Moisés não tá bem. Eu acho que o WB tem toda a razão. E eu vou além, Breno. Se você tira, aqui. nesse começo de 2026, se você tira o Maílton do time... Exato. Na direita o Maílton tá jogando quase que como um ponto, ele tá subindo o tempo todo. A jogada do Fortaleza nos 2 últimos jogos, em que o Fortaleza encarou Floresta e Iguatu, e até outras partidas anteriores, se você quiser pegar como recorte também, Fortaleza se limita a bola no Maílton pelo lado direito para ver o que é que ele resolve e tome chuveirinho na área. Cruzamento na área, cruzamento. É muito cruzamento para uma baixa eficácia. Então, é um vazio de ideias. O time não consegue ter uma triangulação, não consegue ter uma troca de passes. É algo que precisa se evoluir. E aí entra a responsabilidade do treinador. Beleza, que o tempo é curto, que o contexto é ruim. Fortaleza tem tido saídas de jogadores, contratações que deveriam ser feitas e não foram. Fortaleza passa por um momento financeiro e administrativo muito complicado também, mas cabe ao Carpini encontrar alternativas nesse contexto. O jogo posicional, eu me detive... Jogo de posição. O jogo de posições, você pensa que vai ficar lá duro, esperando todo o 10 é o 10, o 9 é o 9, o 11 é o 11. Não é isso. O jogo posicional, ele tem formação de dupla pelos lados. Ele tem triangulações não só pelos lados, mas em qualquer parte do campo. E é isso que eu estou dizendo. Eu estou dando aqui a receita. O básico, que está lá, que a gente sempre vê, que sempre leu. Ele faz o quê? Pelo lado esquerdo. O que é o jogo posicional? Também. É você carregar o maior número de jogadores para o lado onde se desenvolve a jogada. Quanto mais jogadores você tiver, por exemplo, pelo lado direito do campo, para desenvolver a jogada, maior a solução. É isso que eu estou dizendo. O Diniz fez isso com muito sucesso no Fluminense. Né? E eu vou dizer, a raiz, a matriz, é o Guardiola. Isso é coisa do Guardiola. Você vai atacar pela direita, você carrega para o lado direito o maior número de jogadores possível. É claro que se você tiver 3 marcadores e você chegar com 4, você vai ganhar. Se você realizar a jogada com perfeição. É isso da boca para fora é fácil. Mas isso requer treinamento, muito ensaio, tempo necessário que os treinadores não têm. Agora, você não pode qualidade chegar. de quem está executando. Mas acontece, qualidade o jogador tem. O Crispim não é desconhecedor da função. O Moisés também não. O Moisés ele é usado de 2 formas, aberto ou fechando. Eu só quero dizer o seguinte, que você não pode dizer, vamos resolver o problema do Moisés, metendo a bola nele, esperando que ele resolva só, como disse o treinador. Sou eu que estou dizendo não. Eu estou falando em jogo posicional. Se o lado esquerdo é um problema, coloca o maior número de jogadores por lá. Não é que vão ficar fixos lá como postes, não. Todo mundo vai se mexer. Eu estou só dizendo que na hora da jogada, dependendo do ensaio, das combinações, você fortalece o lado que você ataca. E aí tem, você diz, sim, mas isso é uma coisa que, de qualquer forma, pode engessar. E a virada de jogo? E quando o jogo se desenvolve aqui, e você não tem a solução aqui, e vai ter que ter um jogador com raciocínio capaz e com a visão periférica, para ele virar o jogo, para onde ninguém está prestando atenção. Isso tudo diz respeito a movimento de jogo. É isso que eu estou falando. Moisés não pode ser a única via. Não, dá bola que ele não é dele, né, Garrincha? Né? É isso aí. É isso daí. A questão é porque, mesmo numa ideia mais coletiva, numa tentativa de se construir uma coletiva, o Fortaleza está construindo uma identidade. O Fortaleza de 2026 não tem ainda essa identidade definida. Não tem essa cara. Até porque tem peças aí que ainda podem sair. Enfim, o Carpini está usando 3 zagueiros muito mais por uma questão de necessidade do que de opção, de escolha dele. Ele falou que quer pelo menos 5 contratações, 2 laterais esquerdos, 2 pontas e 1 camisa 9, um centroavante, pelo menos isso.
para deixar o elenco mais robusto. Então, vai ter ainda muita mudança. O Fortaleza está nesse processo de identidade. Mas ainda assim, o Moisés também precisa mostrar mais, porque nessa ideia mais coletiva. E cabe a ele também entender que quando a bola chega nele, não é que ele vai sair driblando 3, 4 para resolver a parada. Mas ele precisa contribuir coletivamente, se movimentando, abrindo espaços, encontrando os companheiros, e é isso que o Breno diz, coisa que ele não está fazendo. Está precisando ajustar o tempo. O tempo. Muitas vezes ele dribla demais quando é preciso tabelar. Muitas vezes ele dribla demais quando ele já pode finalizar. Ele não pode ser, digamos assim, um cara altamente perfeccionista. Terminar a jogada driblando todo mundo. Ninguém vai facilitar a passagem dele. Ninguém vai facilitar. Enquanto ele não chega a essa capacidade de performar, ele vai ter que ter uma ajuda de ordem coletiva. É só isso que eu estou dizendo. É isso. Se você quiser, eu risco no papel aqui. Vai adiantar alguma coisa? Que nada, quer dizer, o Wilton pega isso aí e joga na lixeira. É uma ideia. A execução é que são elas. Eu acho que me fiz entender. É isto, vamos fazer o seguinte intervalo rapidinho, a gente volta já com o nosso Jogada Segundo Tempo. Não sai daí.